Energia, Bento Albuquerque. Da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior. Do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Bermudes. Do ex-ministro da Marinha, Almirante Alfredo Caram. Do chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré. Do diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Olsen. Do presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto. E do presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portaliz. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Complexo Naval de Itaguaí. Bem-vindos à cerimônia de integração do Humaitá, o segundo dos 4 submarinos que estão sendo construídos aqui no estaleiro base do Complexo Naval de Itaguaí. Neste momento, pede-se a todos os presentes para, em posição respeitosa, entoarem o hino nacional brasileiro.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portales. Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Excelentíssimos Senhores Ministros da Defesa, General Fernando Azevedo, da Economia, Paulo Guedes, das Minas e Energia, Almirante Bento de Albuquerque Júnior, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Augusto Heleno. Excelentíssimo Senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior. Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Ausen. Excelentíssimo Senhor Diretor das Américas da Delegação Geral pour l'Armement da France, o General Tom Malone, representante das autoridades francesas, todas as autoridades civis e militares, senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos ao Complexo Naval de Itaguaí. Bem-vindos à ICN, Itaguaí Construção Navais. É com grande alegria e felicidade que nós da empresa ICN recebemos a todos aqui no Complexo Naval de Defesa mais moderno da América Latina para celebrar mais um passo importante do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, a integração do submarino Humaitá. A integração das secções do Humaitá, que será iniciada simbolicamente nessa cerimônia, é mais uma prova do sucesso na absorção de tecnologia pelos brasileiros. Um exemplo dessa absorção foi o ganho de 30% no prazo de montagem das últimas secções do Humaitá. De fato, poderíamos passar horas falando sobre as conquistas tecnológicas que vêm se tornando patrimônio dos brasileiros e da indústria brasileira de construção de submarinos. Estas conquistas pertencem também aos 2.000 integrantes da equipe da ICN. Estão aqui presentes, parte deles na plateia. Eles são orgulhosos de apresentar o resultado do seu trabalho. Confesso que me impressiono todos os dias com a vontade do trabalhador brasileiro de crescer profissionalmente e de adquirir competência. Parabéns, meus amigos. Daqui, deste complexo, estão começando a sair os mais modernos submarinos com propulsão diesel elétrica da atualidade. Eles vão trazer vantagens significativas à Marinha do Brasil no cumprimento da sua grande missão de proteger a Amazônia Azul e de garantir a soberania do país. E ao final da próxima década, com a entrega do submarino Álvaro Alberto, o Brasil fará parte do selecto grupo de nações que possuem submarino a propulsão nuclear. Mas devemos estar cientes, no entanto, de que existem duas condições essenciais para atingirmos esse objetivo. Primeiro, é preciso manter a continuidade do programa de transferência de tecnologia, construir submarinos com propulsão nuclear, o que eu fiz os 15 primeiros anos da minha vida profissional, e afinal, uma das mais complexas engenharia, com uma demanda contínua de acompanhamento tecnológico até atingir a maturidade. A segunda condição
para o país atingir a propulsão nuclear e a existência de uma operação industrial constante, a longo prazo. Essa segunda condição está sendo conquistada e construída aqui no Complexo Naval de Itaguaí, aqui na ICN. Aqui, a ICN, sob a liderança e a supervisão da Marinha do Brasil, torna realidade diariamente a cooperação estratégica Brasil-France e a transferência de tecnologia vislumbradas pelo acordo entre os dois países. É fundamental, portanto, que as competências e a qualificação dos profissionais que integram esse precioso patrimônio brasileiro, que é a equipe da ICN, sejam preservadas e incentivadas. E essa equipe que vai garantir, que vai ampliar, que vai aprimorar o receptáculo de tecnologia e de conhecimento que é a ICN para garantir a soberania industrial de defesa naval do país. Nessa perspectiva, a ICN, no final deste ano, entra concretamente numa nova fase. Já estamos nos preparando para a possibilidade de novas atividades da empresa para o setor naval de defesa, sempre em sintonia com a nossa prioridade número 1, que é a Marinha do Brasil e o ProSub. Em primeiro lugar, a manutenção dos submarinos que estamos construindo aqui em Itaguaí, por exemplo. Mas, além da manutenção do submarino, no entanto, é fundamental buscar outros programas de construção de navios, de submarinos. Só eles vão manter e ampliar as competências que irão permitir que um grande estaleiro como o nosso permaneça operacional. Hoje, a ICN detém todos os atributos técnicos para apresentar soluções industriais em parceria com a NUCLEP, a Diretoria Industrial da Marinha e o Naval Group, que são os nossos parceiros industriais naturais, para atender às demandas necessárias à otimização do poder naval brasileiro e também para oferecer projetos e sistemas ao mercado internacional de defesa. Longo prazo. É desta forma que devemos pensar e atuar. É o que gosto de chamar de tempo longo. O tempo longo é uma característica do nosso negócio. Para buscar uma soberania industrial naval de defesa brasileira sólida e perene, é preciso perseverança e compromisso com a continuidade no longo prazo. Isso é o que chamo de atuar no tempo longo. Não é por acaso que 2 jovens aprendizes vão participar daqui a pouco de um momento muito especial dessa cerimônia. Eles representam a juventude e o futuro do país. Tempo longo e também visão ampla. Afinal, não é coerente promover soberania industrial naval de defesa sem incorporar a esse objetivo o desenvolvimento econômico, tecnológico, social e sustentável da região onde atuamos e trabalhamos, a grande Baía de Sepetiba e o seu entorno. Por isso, trabalhamos em parcerias com empresas e entidades que atuam na região. Podemos citar em outros parceiros importantes a NUCLEP, a MGPROM, a Vale, Firjan, Sebrae, ou mesmo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso para constituir o Polo Tecnológico do Mar, iniciativa que já está começando a transformar a economia desta região. Visão ampla, atuação no longo tempo, optimização dos meios navais, soberania industrial brasileira. Este é o nosso horizonte.
isto é o que celebramos hoje, para o bem do Brasil e dos brasileiros. Senhor Presidente da República, senhores ministros e representantes do povo brasileiro, senhor comandante da Marinha, senhor almirantes, a ICN está a serviço. A ICN está ao lado da nação brasileira e da grandiosa Marinha do Brasil. Podem contar com o nosso entusiasmo, a nossa energia, a nossa paixão e a nossa disposição para enfrentar e vencer os desafios que nos esperam. Estamos caminhando nessa direção. Viva o Brasil, viva a Marinha do Brasil e viva a ICN. Muito obrigado. O impacto social, econômico e tecnológico do ProSub ao longo de 10 anos vai muito além dos limites do Complexo Naval de Itaguaí, o mais moderno do Hemisfério Sul especializado em projetos de defesa. O ProSub também transformou a região da Baía de Sepetiba, como mostra o vídeo que será exibido neste momento. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel, senhores Ministros de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, de Minas e Energia, almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, senhores ex-ministros da Marinha, almirante de esquadra Alfredo Caram e Mauro César Rodrigues Pereira, senhores ex-comandantes da Marinha, almirante de esquadra Roberto Guimarães Carvalho, Júlio Soares de Moura Neto e Eduardo Bacelar Leal Ferreira, senhor ex-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Ademir Sobrinho, excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares, senhor chefe do Estado-Maior da Armada,
Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré, senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, senhor comandante militar do Leste, general de Exército Júlio César de Arruda, neste ato, representando o general de Exército Edson Leão Pujol, comandante do Exército, senhores membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica, senhor presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, dos Correios, general de divisão Floriano Peixoto, senhor prefeito do município de Itaguaí, Carlos Bussato Júnior, senhores oficiais generais, senhor diretor-presidente da Itaguaí Condições Navais, presidentes, reitores, diretores, representantes de instituições federais, empresas e entidades acadêmicas, científicas e tecnológicas relacionadas com as atividades da Marinha do Brasil, presidentes, diretores e membros da Sociedade Amigos da Marinha, tripulação da Itaguaí Condições Navais, parceiros nesta aventura extremamente profícua, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores. Antes de iniciar minhas palavras, expresso a gratidão da Marinha do Brasil pela presença de todos, pela contribuição direta e indireta para o sucesso desta relevante fase da construção do submarino Humaitá, que testemunhamos no dia de hoje. A Marinha do Brasil, senhor presidente, está honrada em celebrar mais um avanço de uma importante etapa do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. A integração final das seções do submarino Humaitá, além de efetivar uma operação de elevada sofisticação tecnológica, reitera o êxito de um complexo processo de absorção de tecnologia e conhecimento de valor estratégico. O cerne desse processo assinala a união definitiva das seções do casco, envolvendo a soldagem em aço-liga no estado da arte, e cuja competência situa o Brasil no seleto grupo de países capazes de projetar, fabricar, manter e operar submarinos. Constitui a última etapa do processo construtivo antes do lançamento do submarino. Senhor presidente, essas atividades, que já se vão há quase 10 anos, está permitindo que a Marinha do Brasil cedie na próxima semana, pela primeira vez na história do Naval Group, uma reunião da sua alta direção. Aqui estarão para discutir os destinos dessa importante empresa de defesa, que certamente dará maiores dividendos para o Brasil, especialmente para o estado do Rio de Janeiro, no Polo Tecnológico do Mar, que o senhor há pouco viu o vídeo. Também está permitindo que nós possamos participar junto com o Naval Group, de alguma maneira, na construção de submarinos da classe Barracuda, os submarinos de propulsão nuclear mais modernos do mundo, submarinos de ataque, de programas estratégicos da Austrália, do Chile, da Argentina, do Peru, Filipinas e talvez a Malásia. Portanto, senhor presidente, nós estamos colocando o nosso país, a nossa Marinha, as nossas Forças Armadas, o nosso Ministério da Defesa, nos mãos de armas do Exército Brasileiro com o sistema, o CISFRON, com o nosso caça de quinta geração, o Gripen, na defesa no nível adequado e correspondente à estatura política e estratégica de nosso país. O conhecimento adquirido também ultrapassa a integração das seções de casco que em breve veremos. É pertinente destacar que o Humaitá possui a seção de tubo de torpedo integralmente fabricada no país, fato inédito na nossa história de construção de submarinos. Os desafios são muitos, mas temos navegado com máquinas adiante a toda força, a todo pano, como se diz na época do Almirante Tamandaré. O processo continuado de nacionalização para os submarinos convencionais engloba 104 projetos, sendo 56 prioritários, visando a fabricação de sistemas, equipamentos e componentes, ao treinamento para o desenvolvimento e integração de softwares específicos de sistemas vitais e ao suporte técnico para as empresas comprometidas, engenheiros e técnicos da Marinha do Brasil, da Itaguaí Condições Navais e da Nuclep, estão qualificados em procedimentos técnicos e processos aplicados à construção naval. Ademais, cabe destacar que ProSub
conta com intensa participação de universidades e de centros de pesquisas, vários dos quais aqui presentes, o que assegura a competente e imprescindível gestão do conhecimento. O programa produz também efeitos ressonantes em proveito de múltiplos setores da economia, estimulando a inserção de empresas nacionais que travam contato com tecnologia de alto valor agregado e, consequentemente, fomentam a base industrial de defesa e indústria de emprego dual, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico e a efetiva retomada da trajetória de crescimento. Até o momento, somente em capacitação de pessoal foram investidos cerca de 5 bilhões de reais em transferência de tecnologia e capacitação de pessoal, como eu disse. A Marinha investiu na formação de cerca de 450 oficiais de engenheiros. Mais de 700 empresas estão envolvidas no programa. Cerca de 18 mil empregos diretos e indiretos estão sendo mantidos e aproximadamente 1 bilhão de reais arrecadados em impostos. Além da fabricação e lançamento dos terceiro e quarto submarinos convencionais, previstos respectivamente para os anos de 2021 e 2022, a obtenção do primeiro submarino com propulsão nuclear brasileiro em futuro próximo representará para o Brasil outro extraordinário salto em seu arcabouço tecnológico e reposicionará o setor de defesa em patamar estratégico relevante em proveito dos interesses nacionais, sobretudo pelo fortalecimento da dissuasão estratégica na manutenção da paz. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar permite que o Brasil amplie os limites da sua plataforma continental e cumpra os deveres e exerça o direito de jurisdição sobre os recursos econômicos em uma área de cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, a denominada Amazônia Azul. Nessa imensa área marítima, temos 90% das reservas de petróleo e gás, os campos de pré-sal, grande potencial pesqueiro e recursos minerais e naturais estratégicos. Um cenário dessa magnitude, pleno de interesses conflitantes, com a devida vênia do senhor Ministro de Estado da Defesa, reitera a importância das Forças Armadas estarem prontas para proteger, fiscalizar e dissuadir pretensões antagônicas e assegurar a paz e o pleno exercício da soberania nacional. Como considerações finais, destaco que, consoante a Estratégia Nacional de Defesa, o Brasil contará com força naval submarina de envergadura e que manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de propulsão convencional como de propulsão nuclear. Ao empreender esforços para estar em sintonia com esses objetivos estratégicos, ganha concretude o segundo da classe Escopênio Brasil e reafirma a importância política, estratégica e econômica do Brasil. Senhores, a todo pano, viva a Marinha, viva o Brasil. Muito obrigado. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, fará agora a entrega ao presidente da República da maquete comemorativa da integração das seções do submarino Maitá. A maquete está sendo conduzida ao palco pelo modelista naval João Tavares Fusco, que há 32 anos produz modelos em escala tanto para uso técnico quanto para cerimônias da Marinha do Brasil. A maquete, criada por João Fusco, inclui, além do submarino Maitá, as instalações deste estaleiro base. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site oficial da Marinha do Brasil. O ProSub inclui, além do estaleiro em que estamos, a construção da base que vai receber e operar os novos submarinos.
O primeiro deles, o Riachuelo, está sendo preparado para os testes de mar, aqui perto, já na área da futura base. A repórter Laís Dornelas, da TV Marinha, mostra como está o processo que culminará na entrega do Riachuelo à Força de Submarinos. O Riachuelo é o primeiro dos 4 submarinos com propulsão diesel-elétrica que está sendo construído no âmbito do ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. É aqui, nessa área do Complexo Naval de Itaguaí, que ainda este ano o Riachuelo fará sua primeira imersão estática. Essa imersão faz parte de uma série de testes e procedimentos que começaram logo após o lançamento do Riachuelo em dezembro do ano passado. A fase de teste tem importância fundamental. Vão ser testados todos os sistemas em conjunto, todos os sistemas que foram construídos até aqui. A imersão estática é basicamente o primeiro grande teste submarino, onde nós vamos testar basicamente a estanqueidade, ou seja, vamos garantir que a água não está entrando no submarino. E vamos fazer vários testes do construtor, do arquiteto naval, que vão garantir a estabilidade do submarino para as demais provas de mar. Todos os testes estão voltados para a navegação do submarino, na superfície e em submersão. Estão sendo avaliados os motores elétrico e de combustão, as baterias, o console de plataforma e todos os demais sistemas e equipamentos do Riachuelo. A última fase de testes será o lançamento de torpedos e mísseis de exercício, avaliando assim o sistema de combate do Riachuelo. As datas para entrega dos 4 submarinos estão mantidas. Riachuelo no final de 2020, o Maitá em 2021, Toneleiro em 2022 e Angostura no final de 2023. Voltamos à cerimônia. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Ministro de Estado, meus amigos Paulo Guedes, Bento, Jorge, Ramos, General Heleno, antigos ministros da Marinha, os almirantes Caran e Mauro César, antigos comandante da Marinha, o almirante Ilques, antigos comandantes da nossa Marinha do Brasil, almirantes Guimarães Carvalho, Moura Neto e Leal Ferreira, comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Bermudes, antigo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, meu amigo almirante Aldemir, presente, general Arruda, como representando o nosso Exército Brasileiro, senhores senadores da República, deputados federais, integrantes do Almirantado, do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica, do Superior Tribunal Militar, oficiais, generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, prefeito da cidade de Itaguaí, Carlos Bussato Júnior, diretor-presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portales, autoridades federais, estaduais e municipais, integrantes da Força de Trabalho da Itaguaí Construções Navais, senhores e senhoras. Inicialmente, gostaria de registrar o meu orgulho em poder testemunhar mais este importante passo no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, um dos mais significativos programas estratégicos da Marinha do Brasil e do Ministério da Defesa, que contribuirá decisivamente para assegurar o exercício da nossa soberania na imensa e rica Amazônia Azul. Logo ao assumir a pasta de defesa, senhor presidente, procurei identificar de forma clara quais seriam as prioridades que deveriam ser buscadas de forma incansável por todos os integrantes do meu ministério. Assim foram estabelecidos os 2 projetos prioritários da defesa, que são óbvios:
a reestruturação da carreira militar e a reestruturação das próprias Forças Armadas. A reestruturação da carreira militar está sendo conduzida principalmente por meio do projeto de lei número 645, que atualmente se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Trata-se de uma reestruturação justa e necessária, que representa mais uma relevante participação dos militares no esforço nacional e que, assim, terão seus tempos de serviços e suas contribuições aumentadas, dentre outras medidas. O projeto de lei procura também atenuar as defasagens existentes em relação às outras carreiras de Estado, contemplando de forma absolutamente equivalente oficiais e praças, valorizando a meritocracia, a experiência e a retenção de talentos, requisitos fundamentais para permitir que o Brasil tenha forças armadas modernas e com poder dissuasório, compatível com a estatura geopolítica do país. No que se refere à reestruturação das Forças Armadas, entendo que só poderá ser atingida por meio da continuidade e da conclusão dos projetos estratégicos da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Tais projetos de Estado são fundamentais para dotar o país dos meios minimamente necessários à defesa de nossa soberania. Assim, a Marinha desenvolve, além do PROSUB, o programa de construção das novas corvetas, que possibilitará a renovação da esquadra, substituindo navios que possuem idade média de cerca de 40 anos. O Exército Brasileiro desenvolve o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, que visa a proteção de nossas fronteiras. O projeto Guarani aumenta a mobilidade tática operacional da Força Terrestre e o sistema Astos 2020 amplia significativamente o poder de fogo. A Força Aérea vem dedicando especial esforço aos projetos FX-2 Gripen e ao KC-390, que são essenciais para a soberania em nossos ares e para a mobilidade estratégica, e cujas primeiras aeronaves foram entregues no mês passado, senhor presidente. Na data de hoje, celebramos o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, conduzido pela nossa Marinha do Brasil, que irá dotar o país de 4 submarinos convencionais, além do primeiro submarino com propulsão nuclear, inserindo o Brasil no distinto grupo de nações que possuem esta capacidade. O programa possibilitará intensa transferência de tecnologia em diversas áreas, trazendo desenvolvimento com significativo ganho para a indústria nacional. O primeiro submarino, o Riachuelo, foi lançado ao mar no final do ano passado, já com a presença do nosso presidente eleito, e neste ano iniciou seus testes de mar. Hoje, estamos materializando a integração do segundo, o Humaitá. Isso nos mostra que o projeto está seguindo o seu curso, mesmo com as dificuldades enfrentadas. Tudo é desafiador neste inédito programa, mas não nos intimidamos diante dos obstáculos, principalmente quando vislumbramos o futuro do Brasil como nação possuidora de tão avançada tecnologia e meios navais. É importante destacar que o PROSUB não se limita à construção de submarino, mas transcende este escopo contemplando a construção de um complexo industrial e de apoio com estaleiros, uma base naval, uma unidade de fabricação de estruturas metálicas, que já vem trazendo grande desenvolvimento socioeconômico ao município de Itaguaí, ao estado do Rio de Janeiro e ao nosso país. Estamos no caminho certo, na certeza de que em breve o Brasil possuirá meios navais compatíveis com a grandeza do seu litoral. É um momento realmente muito especial e de grande orgulho para a Marinha do Brasil, para a indústria nacional de defesa e para todos os brasileiros, pois estes submarinos representam
significativo incremento da nossa capacidade operacional naval. Aqui, cabe destacar e enaltecer o esforço e a coragem do presidente Jair Bolsonaro e de sua equipe de ministros, que permitiram criar as condições para o encaminhamento da reestruturação da carreira e o amparo da família militar por meio do nosso PL 645 e da reestruturação das Forças Armadas, compreendendo a importância e priorizando os recursos necessários à continuidade dos projetos estratégicos de defesa. Parabéns à Marinha do Brasil, à Indústria Nacional de Defesa e a todos os brasileiros por mais essa importante conquista. Na história naval brasileiro, Riachuelo e Maitá representam os mais gloriosos exemplos de superação e sucesso. Assim será com os nossos novos submarinos. Sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Almirante Wilkes, Bravo Zulu, Brasil acima de tudo. A tripulação de recebimento do submarino Maitá, representada pelos oficiais e praças submarinistas presentes nesta cerimônia, em breve vai começar a se qualificar no moderno centro de treinamento localizado aqui no estaleiro Base Sul. A repórter Laís Dornelas, da TV Marinha, mostra agora como será a preparação das tripulações dos novos submarinos que o ProSub está construindo para a Marinha do Brasil. Estamos diante de um dos simuladores de submarinos mais modernos da atualidade. Aqui, no Departamento de Treinadores e Simuladores da Força de Submarinos da Marinha, as tripulações são capacitadas a operar nas mais diversas situações que podem ocorrer em missões reais no mar. Neste momento, no simulador, estamos vivendo uma situação de emergência. Devido a um princípio de alagamento, a tripulação precisa retornar à superfície. A ação tem que ser rápida para salvar o submarino. A gente sente o jogo, realmente o jogo. Segundo os militares, a inclinação é em torno de 25 a 30 graus. Eu preciso me segurar, realmente. Nas modernas instalações do departamento, há um setor para o treinamento baseado em computação, onde é possível visualizar toda a parte interna do submarino na tela do computador e simular a realização das atividades de bordo. Existe também o treinador tático. Nos vários consoles são simuladas ações de comando, ataque e navegação. Pode-se também conferir em tempo real o funcionamento de todos os sistemas do submarino. Esse departamento traz segurança e economia no processo de treinamento dos militares. O meu sentimento particular é uma alegria muito grande, é um sentimento de continuidade do processo. Então, aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas para a tripulação do Maitá. Espero que eles sejam tão felizes quanto nós do Riachuelo estamos sendo agora. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, senhor presidente Jair Bolsonaro, a sua terra, o estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao almirante Wilkes a perseverança por manter viva esta chama de um projeto tão importante para a Marinha do Brasil e para o nosso país. Em seu nome, almirante Wilkes, quero cumprimentar todos aqueles que hoje estão honrando este sonho da nossa Marinha de Guerra. Um sonho que é alimentado por ideais de uma grande nação. Um sonho que a Marinha vem cuidando de embalar e
o seu produto tem sido esta grande obra que são os submarinos que ora estão sendo entregues. Como um velho veterano fuzileiro naval, me sinto orgulhoso e honrado por estar governando o estado do Rio de Janeiro, ter tido a permissão de Deus e o apoio do voto de tantos e tantos fluminenses que acreditaram e acreditam em dias melhores. E este projeto, senhores, meus caros senadores Flávio Bolsonaro, Harold Oliveira, nós que caminhamos juntos durante a eleição, nós que ombreamos o sonho de centenas e milhares de fluminenses por dias melhores. Este projeto, deputado Hugo Leal, marinheiro de longa data, colega de formação, senhor deputado Hélio Bolsonaro, nós, políticos, prefeito Charles, alimentamos o sonho parecido com o sonho da Marinha, o sonho de ser grande, o sonho de servir a pátria, o sonho de proteger a nossa extensa Amazônia azul. Nós, políticos, alimentamos o sonho de dar a cada um dos nossos fluminenses a esperança de dias melhores com emprego. Um Estado arrasado moralmente, um Estado que foi traído por aqueles que pediram os votos. E o nosso compromisso é fazer com que esse Estado volte a ser uma terra de esperança. Fazer com que vocês, jovens aprendizes, com que os nossos profissionais, estudantes, possam ter dias melhores. E este projeto é o projeto que gera emprego, é o projeto que gera oportunidade, que está trazendo tecnologia moderna e coloca todos vocês na ponta de lança da tecnologia mundial. Tudo aquilo que aqui foi falado de tecnologia, estratégia, é extremamente importante. Mas o sonho deste ainda jovem fuzileiro naval é ver o nosso povo tendo oportunidade de emprego, é tendo dias melhores, podendo levar para casa o sustento de cada dia, reduzir a criminalidade. Itaguaí será uma terra onde os jovens terão oportunidade. E nós vamos cuidar bem de Itaguaí. Nós vamos trazer para cá mais segurança, nós vamos trazer para cá mais condições de habitabilidade para que os nossos profissionais, não só os profissionais civis, mas os militares, possam aqui viver e possam aqui criar os seus filhos. Eu concluo dizendo que este sonho que alimentamos começa a se tornar realidade. O Rio de Janeiro volta a sorrir novamente. Turistas que aqui estiveram durante o Rock in Rio, e foram mais de 500 mil turistas, saíram daqui felizes por ver que o Rio de Janeiro está voltando a ter ordem. Uma polícia respeitada, uma sociedade em que, às altas horas da noite, puderam sair às ruas e puderam confraternizar um momento especial da festa do Rock in Rio. Então eu fico feliz, meus amigos, minhas amigas, que Deus tenha me dado essa oportunidade, juntamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro, de resgatar o nosso país das mãos daqueles que não honraram e não dignificaram o voto que receberam. Conte comigo, o governador do estado do Rio de Janeiro fez uma decisão difícil, renunciou à magistratura por amor a esse povo, por amor a essa terra. E até o último dos meus dias, inspirado aqui no nosso Almirante Caran, aquele que não falta às comemorações da Marinha, aquele que é o velho marinheiro que inspira os jovens. Inspirem-se no exemplo deste velho marinheiro. Almirante Caran, meu respeito, minha admiração. Em seu nome, eu agradeço profundamente a nossa Marinha de Guerra, a minha respeitosa continência.
Senhoras e senhores, a última etapa da integração das seções do Humaitá é um marco importante da construção de um dos submarinos convencionais mais modernos do mundo. A entrada em operação do Humaitá está prevista para o segundo semestre de 2020. Quem vai explicar o que está sendo integrado são 2 estudantes, jovens aprendizes e moradores de Itaguaí. A jovem aprendiz Raquel da Silva Machado, de 20 anos, vai explicar agora o conteúdo das seções S1 e S2A do submarino Humaitá. Boa tarde a todos. É com muito orgulho e alegria que vou falar sobre o submarino Humaitá. Atrás de mim estão as seções 1 e 2A do submarino. Na seção 1 fica o compartimento que abriga o motor elétrico principal, responsável pela propulsão do submarino, o hélice e os lemes de navegação. Na seção 2A estão os 4 motores de combustão principais responsáveis por carregar, acoplados aos 4 geradores elétricos responsáveis por carregar as baterias do submarino. No piso inferior da seção 2A serão instalados 180 elementos de bateria, cada um pesando cerca de 700 quilos e com altura aproximada de 1,5 metro. Muito obrigada. O jovem aprendiz Patrick Guilherme Ferreira, de 22 anos, vai explicar o conteúdo das outras seções do submarino Humaitá. Boa tarde a todos. Aqui deste lado temos as seções 2B, 3 e 4 do submarino. Na seção 2B temos os compartimentos habitáveis do submarino, a câmara do comandante, o camarote da tripulação, temos também a cozinha e os banheiros, além das câmaras frias, que estão no piso inferior. A célula de sobrevivência, também conhecida como Escape Trunk, também está nessa seção. Na seção 3, temos o que é considerado o coração operacional do submarino, que abriga os sensores principais, os sistemas de comando e também o sistema de sonar, que são responsáveis pela navegação do submarino. Acima do compartimento de comando, temos a vela, que abriga todos os mastros do submarino. Na seção 4, temos o compartimento das armas, que conta com 6 tubos lançadores de torpedos, mísseis e minas marítimas. Muito obrigado. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro vai autorizar o início simbólico da etapa de integração das seções do submarino Humaitá. Acompanham o presidente, o governador do Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, o comandante da Marinha e o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.
para marcar este momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e os Correios lançam, neste momento, o selo personalizado e o carimbo comemorativo em homenagem à integração do submarino Humaitá. O selo personalizado comemorativo é formado pela imagem do submarino em águas profundas, guiado por sonar e pulsos sonoros que estão representados nas cores azul, amarelo e verde, em referência à bandeira do Brasil. À esquerda do selo, a inscrição Cerimônia de Integração do Submarino Humaitá, seguida da sigla S41, nome técnico da embarcação. O presidente dos Correios convidará agora o presidente da República, o governador do estado do Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, o comandante da Marinha e o imediato do grupo de recebimento do submarino Humaitá, capitão-tenente Leandro Amaral, para a obliteração, ato que coloca o novo selo oficialmente em circulação. O presidente dos Correios entregará o álbum que contém a nova peça filatélica ao presidente da República, ao governador do Rio de Janeiro, ao ministro da Defesa, ao comandante da Marinha e ao imediato do grupo de recebimento do submarino Humaitá. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aproximadamente 200 anos antes de Cristo, Arquimedes disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Hoje não seria muito dizermos: dê ao povo brasileiro meios de liberdade que ele levará o Brasil. A prova material disso está aqui à minha frente, à direita. Trabalho do povo brasileiro, do mais graduado engenheiro ao mais humilde trabalhador. Esse é o trabalho desse povo, que precisa de liberdade e meios para trabalhar. Como político, digo a vocês: o nosso partido é o Brasil. Temos inimigos dentro e fora do Brasil. O de dentro são os mais terríveis. O de fora, nós venceremos com tecnologia e disposição e meios de dissuasão. Prezado ministro Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania. Há pouco tempo, ministro Fernando, meu contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, quando o Brasil sofreu um ataque sobre a dúvida
da nossa soberania na Amazônia, eu tive a grata satisfação de, em nome do Brasil, na ONU, falar para todo o mundo que a Amazônia é nossa e a Amazônia é patrimônio do Brasil. Mas, para nós garantirmos isso, precisamos de engenhos, de meios e de homens e mulheres preparados, abnegados e com vontade cada vez mais de servir a sua pátria. O destino do nosso Brasil, que os fará, seremos todos nós, juntos e unidos, porque lá fora, cada vez mais, pensam em nos colocar numa situação de colonizados. Não permitiremos isso, porque acreditamos no povo brasileiro. Agradeço a Deus pela minha vida e a grande maioria de vocês, que por suas mãos me confiaram a presidência da República. Trabalho para que, no futuro, quem porventura, de forma ética, moral e sem covardia, um dia por acaso venha assumir o destino da nação, encontre a nossa pátria numa situação bem melhor do que encontrei quando assumi no corrente ano. Assim sendo, como cristão, temente a Deus, eu só peço uma coisa: que eu tenha vida, coragem, força e sabedoria, juntamente com os meus ministros e amigos e amigas brasileiros, para que possamos ter boas políticas para levar avante esse país e colocá-lo no lugar de destaque que ele merece. Meu muito obrigado a todos vocês e que o Brasil continue acima de tudo e o nosso Deus acima de todos. Senhoras e senhores, a Marinha do Brasil e a ICN agradecem a presença de todos. A integração das seções do submarino Humaitá representa mais um passo importante do ProSub, o programa que está capacitando a Marinha para cumprir com êxito sua missão de proteger as riquezas do Brasil e cuidar da nossa gente. Está encerrada a